que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. São 8h43, nós estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje no programa, o jornalista Luísio Abreu Barbosa com o nosso convidado Elinho Naim, né? Também muito conhecido como Alemão, os amigos chamam ele de Alemão. Enfim, vereador eleito pelo PTC com 2.171 votos, conversando conosco, Aloysio, e nós voltamos com você nesse fechamento do programa de hoje. O último bloco é deixando da Câmara, mas Elinho me fez uma pergunta, inverteu os papéis, fez uma pergunta, eu fiz uma análise, e ele contra-argumentou, e eu quero falar uma coisa também sobre isso, antes de entrar no último bloco. É o seguinte, às 3h33 da madrugada, do dia 29, portanto, 4h27 antes do primeiro eleitor de Campos votar, eu escrevi um artigo intitulado "Por que Vladimir ganhará a eleição prefeito de Campos?". Esse foi o título do artigo. E projetei que a diferença de Vladimir seria de 7,1 pontos votos válidos. Comparado ao universo votante do primeiro turno, seria exatamente 17.603 eleitores. E o resultado das urnas foi a diferença de Vladimir para Caio foi de 11.180 eleitores, diferença de 4,8 pontos. Paraná tinha margem de 3,5%, para cima e para baixo, total de 7%. O Ibope tinha margem de 4 pontos para cima e para baixo, total de 8%. GERP 3,7 pontos para baixo e para cima, total de 7,4%. A projeção que eu fiz teve uma margem um pouquinho menor, foi 2,3%. Né? No universo de 360 mil eleitores aptos a votar, o erro do que eu projetei, acertando o resultado, foi de 1,79%. Isso é fato, é número. Como disse a Aline, o número é fácil, né? Não dá para contestar. E disse naquele artigo, projetando o resultado da eleição, que o caminho, e sabendo que seria a tática, eu conversei com gente da equipe de Niterói. Qual seria a tática? Seria tentar encurtar. Campos tem 4 zonas. Né? 4 zonas. A maior delas, vamos na segunda maior, que é a 76, Guarulhos. A diferença do Vladimir foi muito grande. Seria tentar encurtar essa diferença na 76, né? E foi encurtada, foi bastante encurtada. A diferença do Vladimir para Caio no primeiro turno caiu de 24,38% para 18,7%, e a tática ali foi atacar a franja da classe média e classe média baixa, que habita a franja do Paraíba, sobretudo ali Jardim Carioca, né? A 129, que é a menor das zonas de Campos, né? A tática ali seria atacar Ponta da Lama, Ururaí, e foi feito isso também. A diferença 129, que do primeiro para o segundo turno foi de 28,61 pontos, caiu para 23,8, né? É menor das zonas, e disse que venceria a eleição, já considerando que, a despeito do que Elinho falou, que Caio passaria na 98, e, portanto, eu tenho muitas reservas quanto a 98, no cômputo geral, né? Embora reconheça que foi importante e tal, mas Caio passou. Vladimir teve a vitória de casa decimal no primeiro turno, e Caio passou por 20 pontos. 20 pontos percentuais. Eu gosto de falar de ponto percentual, porque aí você pode falar da análise da eleição de Nova York ou de Campos, é a mesma coisa.
é proporcional. Não importa se são 100 milhões de eleitores ou se são 100 mil, ou 10 mil, né? Caio passou 20 pontos. 20 pontos é ponto pra caramba em qualquer eleição do mundo. E afirmei antes da eleição do segundo turno se dar, que venceria quem vencesse a maior zona eleitoral de Campos, que é a 75, a zona da Baixada da Elba. No primeiro e segundo turno, a diferença de Vladimir para Caio foi de 10,62. E essa diferença caiu para 1 ponto exato. 1 ponto. Na minha visão, e visão projetada antes da eleição, confirmada pelas urnas, esse 1 ponto, muito pouco, definiu a eleição mais apertada de Campos. Estou dizendo aqui números. E projetados antes das urnas e confirmados por ela, com uma margem de erro de 1,79%. Então, é a minha análise da eleição. Acho que a 98 Elinho, é muito importante, mas é muito menos importante do que pensa agora na 98. A 98 é a terceira zona de Campos. Né? A bolha da classe média de Campos, a alta burguesia da cidade, como cantava Renato Russo, não é tão importante assim quanto ela pensa. E apresentei números de antes e de depois da eleição do segundo turno. E projeção feita antes e confirmada depois do segundo turno. O que me surpreendeu, Luiz, não foi a votação de Vladimir. Como eu brincando, né, 5h30 da tarde, antes de sair antes de começar a apuração, eu calculava que seria em torno de 125 mil votos e o Vladimir fez 121. O que eu não esperava, como eu não esperava desde o primeiro turno, foi a grande votação de Caio. O que eu não esperava era que Caio fizesse 110 mil votos, como ele fez no segundo turno. A surpresa não foi a votação de Vladimir, a surpresa, na minha opinião, foi a votação de Caio, que foi uma votação que a gente não via na rua, literalmente a gente não via na rua, nem no primeiro, nem no segundo turno. Era algo, e aí eu volto a repetir, não é nada contra Caio, mas o voto, na minha opinião, de Caio não é um voto em Caio. Não é um voto em Caio, não é um voto, eu acho que não é um voto do arnaldismo. Na minha opinião, com todo respeito, eu respeito as pessoas que pensam diferente, foi um voto em quem não queria a volta de Garotinho, do garotismo, como você disse. Essa é a minha opinião e é o que eu vi nas ruas. Agora, se a minha análise não está sendo correta, me permita, essa é a minha opinião. E acho que, fazendo uma análise, contando a pedra como um todo, que a gente pega a Penha, pega o IPS, pega tudo, são mais de 120 e poucos mil votos, 129 mil votos. Se você pegar da Penha, contando IPS, porque antes eram 7 zonas eleitorais, onde juntava 249, 98 e 99. Se você pegar hoje e juntar as 3, que de fato a pedra é os 3, porque hoje, infelizmente, o TRE ele inverte um pouco com essas zonas eleitorais. A 75 que você se refere, está incluso o IPS. Com todo respeito, o IPS não faz parte da Baixada, o IPS faz parte da pedra. É porque as zonas eleitorais elas se misturaram. Vou te dar um exemplo, a maior votação em percentual diferença de Caio para Vladimir é no IPS. IPS, Parque Aurora, São Benedito, essa zona eleitoral. Caio ele se equivalou, fez uma votação parecida com Vladimir na 75, que você se refere, não é na Baixada. Porque a diferença foi gigante. Jockey também. A diferença... Jockey não, perdão, desculpa, Penha. A diferença maior de Caio para Vladimir, que é estrondosa a diferença, é muito grande, como você falou, é principalmente no IPS. Se você pegar os números e ver, você vai ver que... Ou seja, foi a pedra, sim, que deu... Estou falando em números, tá? Como você falou, é porque mistura 75
não é 75. Os 28 mil a 29 mil, que foi ali a diferença de um para outro, foi 29 a 28, Caio, a maior concentração está exatamente em algumas regiões que estão dentro da 75, mas é a pedra. Eu falei que estamos falando aqui de números, né? É. E da interpretação desses números, aí muda a interpretação. Agora, o que eu quero dizer é que... O TRE mudou isso, dificultando para sim, mas eu quero dizer que, sendo IPS ou não sendo IPS, eu projetei antes da eleição que a 75 definia a eleição. E, de fato, apesar da imensa virada de Caio no 98, imensa virada, se virar 20 pontos, como eu vou afirmar, é uma virada considerada qualquer eleição do mundo, o que definiu com IPS ou sem IPS foi 75. Venceu, como eu afirmei antes da eleição, que ele venceria 75. E foi um ponto de diferença. Daí, talvez, estamos falando, tentando analisar... Disso daí você foi muito melhor, que eu, porque eu não imaginava nunca isso. Eu imaginava Vladimir com 125, mas não imaginava Caio com 110. Jamais, eu não imaginava. Eu acho que antes nesse artigo que escrevi publiquei, não escrevi, às 3h33 da manhã, do dia da eleição, eu falei aqui que uma moça que entrou na casinha mais famosa da Lapa disse que Garotinho projetava que Vladimir faria de 130 a 140 mil votos contra 80 mil, 90 mil de Caio. E que outro passarinho que sobrevoou a terra de Araribóia, que aliás é minha cidade natal, e contou que Rodrigo Neves projetava uma votação mais apertada, com Vladimir de 110 a 115 e Caio entre 100 a 120 mil. Na votação de Caio, e aí é o que você está falando, acertou Rodrigo Neves. E, no meu entender, cabe à equipe dele, que reelegeu o prefeito no primeiro turno, reelegeu não, ele era o prefeito, né? Ele elegeu seu sucessor no primeiro turno, ambiciona vir candidato a governador em 2022, tem Campos como uma cidade importante e teve mais próximo a votação de Caio, que é essa surpresa que você disse, do que Garotinho. Mas, enfim, do executivo ao legislativo, parece quase consensual que o próximo presidente da Câmara vai ser Fábio Ribeiro. As dúvidas estariam mais na composição dessa mesa, né? Outros passarinhos me contaram, eu não vi passarinho nenhum durante 14 dias, a não ser o Jatafona, mas a partir de segunda-feira, que a vice, definido Fábio Ribeiro, que a vice-presidência ia ficar ou com o Juninho Virgílio, com o Thiago Rangel. A primeira secretaria foi oferecida ao seu grupo, ao grupo de Rodrigo Bacelar, e a segunda secretaria ficaria com o PSD, né, com o Dandinho de Rio Preto. É isso mesmo? Ou tem uma coisa que os passarinhos não me disseram? Os passarinhos estão falando muito, porque a gente hoje tem um grupo, sim, que conversa muito, o vereador Silvinho, o vereador Igor, o vereador Rogério, o vereador Macione, eu, Rogério, Silvinho, Igor, Macione, tá faltando alguém, gente? O Marquinhos, né, por ser irmão até do deputado Rodrigo, a gente conversa, assim, estamos conversando, sim, com todos os vereadores, né? Eu tenho ligação pessoal com alguns deles, Bruninho, filho de Gil, Tuim, até pela questão da proximidade que a gente teve do verão lá do Farol. Foram 2 anos, muito tempo junto, um com o outro, mas não há nada 100% definido. Essa questão aí, principalmente de vice-presidência, de primeira secretaria,
Isso não foi 100% discutido isso ainda. Em relação à questão de Fábio, é um desejo do prefeito, isso aí já está, acho que já está claro, né? Já está evidenciado isso, não adianta esconder isso, mas como eu havia falado, eu acho que a prioridade era a eleição, acabou a eleição, a prioridade agora está sendo a montagem do governo, o prefeito está fazendo a montagem do governo, deixou claro que o desejo dele é que Fábio seja o presidente da Câmara, é um desejo dele, do grupo político dele. Eles elegeram cerca de 9 vereadores, né, 10, né, salvo engano, então é mais do que natural que tendo feito ele prefeito e tendo 10 vereadores que eles queiram a cabeça de chapa da eleição, ou seja, a presidência, mas quanto ao resto das suas informações, eu diria que não está 100% desse jeito, não. Não, eu não falei que está 100%, eu falei que se passaria... Não, 100% é a maneira de dizer, não você está afirmando, de maneira nenhuma. Eu que estou afirmando que não está, desse jeito. Não, mas eu sei que não está, mas os encaminhamentos... Olha só, vamos combinar, vamos falar claro. Português claro. Português claro. A eleição de Fábio Ribeiro, quem deu foi o julgamento da TSE. Julgou por unanimidade Frederico. Ali definiu. Fábio Ribeiro, que definiu foi o TSE. A consequência da eleição do julgamento do TSE. Por ser unânime e por passar a chapa inteira incólume. Definiu. Ali, qualquer questionamento ali foi sepultado. Então, o TSE que definiu. A Câmara só vai ratificar. A vice estaria com o Juninho Virgílio e o Thiago Rangel. Que o convite para a primeira secretaria, que é mais ambicionada até do que a vice, foi feito ao grupo de Rodrigo, é um fato. E te digo mais, um outro passarinho que canta muito perto de você, me disse até que o nome, se for aceito, vai ser Rogério Matoso. E esse mesmo passarinho me disse que você vai para a comissão de orçamento. Rapaz, o passarinho não está falando certo de novo. Até por uma questão, como eu te falei, a gente está muito bem entrosado, o grupo todo. E o grupo que eu digo são esses vereadores. Sim, do grupo Rodrigo. A gente vai ter uma conversa ainda com o Rodrigo também, que vou repetir mais uma vez. As pessoas às vezes acham que é repetitivo. A gente vai fazer o máximo que puder para tentar. Eu sou uma pessoa de paz, eu quero que tenha paz, eu quero que as coisas funcionem, porque o campista quer que as coisas funcionem. Mas a gente vai conversar com o deputado mais uma vez para que isso seja definido. Eu acho, eu tenho quase certeza, caso haja essa questão de composição, o nome vai ser escolhido entre o grupo, mas o vereador Igor Pereira, ele hoje... É outro nome também, é outro nome forte. Então a gente não descarta nome de ninguém, nenhum dos quatro. Na verdade, nem é questão de Marcione, de Marquinhos, não foi ainda definido quem é e quem não vai deixar de ser, mas o principal é que não houve ainda 100% das coisas resolvidas. A gente, pra você ter uma ideia, a gente não teve com o Fábio ainda, a gente vai estar com o Fábio ainda, não houve, não sabe se precisar, talvez entre hoje e amanhã a gente deva estar agendando com o Fábio, exatamente para poder estar tomando essa definição. O grupo vai sentar para poder ver o que fazer em relação a isso. Eu só posso te dizer uma coisa, não está 100% definido isso ainda, porque faltam alguns ajustes a serem conversados até com o próprio Fábio, que possivelmente é o candidato do prefeito à presidência da Câmara, como você mesmo disse. Eu não digo nem em relação ao TSE só não, Aloysio. Eu acho que o TSE, de forma muito clara, como você falou, chancelou. Mas desde a questão da aproximação do grupo na eleição de Vladimir no segundo turno, sim. já se desenhava a experiência de Fábio como vereador e como secretário. Então eu acho que a gente tem que
fazer tudo de maneira com que a gente pense primeiro em Campos. Vamos unir as coisas, vamos ter paz. E eu acho que a gente fala muitas vezes que filho feio não tem dono, né? Filho feio não tem pai. E eu acho que a gente tem que parar de ficar olhando para trás, a gente tem que olhar para frente. E eu falo muito isso em relação a Rafael. Muitas pessoas, nesse momento de dificuldade, esquecem as coisas que passou. Eu falo muito que Rafael é um ser humano extremamente do bem e que faltou, sim, a questão política. E eu falo isso, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que fiz parte do governo Rafael Diniz, na Superintendência de Entretenimento. Não pude exercer função política, exerci a minha tarefa, fiz com muito trabalho, com muito afinco, tentamos realizar com muito pouco, e conseguimos fazer um belo trabalho, como também Twin fez um belo trabalho com muito pouco. E eu acho que as pessoas, elas não podem julgar o todo, elas têm que julgar as coisas de maneira separadas. E eu falo isso em relação a Rafael porque eu acho, sim, e repetindo, que o maior erro foi político. E falando do para frente, a gente tem que pensar em unir a cidade como um todo. Eu acho que enquanto as pessoas quiserem continuar brigando com família, brigando com A, B, com C, Campos não vai para frente. Quem mais perde com isso é a população. E eu fui eleito pela população e para ajudar a população. Então, se eu tiver que engolir sapo, muitas das vezes a gente vai ser obrigado a engolir sapo, porque eu quero melhor para a minha cidade. Querer melhor para a minha cidade é não ter briga, porque briga não leva a lugar nenhum. A gente não... Foi assim, Aloysio, você mesmo sabe que é uma das críticas que meu pai sempre fez a Garotinho no passado. Por brigar muito, as coisas não vinham para Campos, não tinha recurso do governo federal, era briga com o governo estadual o tempo todo. Isso aí, quem mais prejudicava é o povo de Campos. Então, chega de briga, ninguém aguenta mais briga em Campos. Não. Algumas coisas que você falou, vou botar 3 coisas. Primeiro, que eu te conheço há algum tempo e você não é conhecido muito por engolir sapo, não. A segunda, eu te conheço há algum tempo, pessoalmente, e em relação ao profissional de repórter fonte, e você não é conhecido por engolir sapo. Então é bom que você esteja com essa disposição, porque não é uma característica para como você seja conhecido. A segunda coisa, e eu bato nessa tecla aqui, desde os painéis que fiz, com 34 representantes da sociedade civil organizada de Campos, alguns deles, inclusive, chamados aí para compor o governo. Seu pai participou como presidente da Câmara, e afirmo, como quem estudou isso a fundo, sobre vários ângulos: econômico, social, financeiro, educacional, político, de saúde, do agronegócio. O que Campos vive de dezembro de 2014, acerrado muito para cá, essas 2 últimas PEs aí são um exemplo disso. Com união é difícil. Sem união é impossível. Sem união é impossível. É literalmente impossível. E o terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar no que você falou, só para você confirmar, não está 100%, mas o convite para o seu grupo da primeira secretaria houve, não houve? Houve um convite, eu só peço apenas para não dizer com o que, mas houve um convite, sim, para que a gente fizesse parte da chapa com o Fábio Ribeiro. Só me permite agora não dizer o que ainda do convite. Eu estou dizendo, foi a primeira secretaria. Não, eu não posso te afirmar isso. Mas também não nega. Então... mas eu não posso afirmar. Acho que seu passarinho não está certo, não, mas vamos embora. Vamos deixar. Vamos deixar, como eu te falei, eu não posso te afirmar. Acho que seu passarinho não está certo, não, mas vamos deixar que o tempo te responda isso. E em respeito aos meus colegas, eu não vou falar, porque a gente ainda não teve ainda com o Fábio, e aí, em respeito aos meus colegas, a gente me permita não te responder essa pergunta claramente, porque não conversei com ele sobre isso ainda. E sempre ressalvando que é uma frase muito batida, me vera,
do ex-governador mineiro Magalhães Pinto, né? Política é como nuvem. Você olha hoje está de uma maneira, olha amanhã está de outro jeito. Exatamente então, isso. O que o passarinho canta hoje, o vento muda amanhã, né? Então, isso eu estou dando que os passarinhos cantaram até hoje de manhã. Tem até passarinho cantando aqui no WhatsApp. Mas pode ser diferente amanhã. O passarinho te contou, não contou a você, mas saiu várias matérias, e aí eu quero aqui aproveitar o espaço e a audiência que vocês têm e dizer, claro, que não posso dizer na frente, mas num primeiro momento, com certeza eu não sairei da Câmara, eu continuarei vereador, eu não sairei para exercer nenhum cargo de secretaria no governo Vladimir Garotinho. Isso aí eu posso te afirmar. Isso aí foi ventilado, que eu ia para a Codenca, depois foi ventilado que eu ia para outro lugar, e foi uma definição que eu mesmo, junto com o nosso grupo político, principalmente com meu pai, a gente tomou a definição de que a gente vai ficar no mandato. Isso eu posso te afirmar. Ok, Elinho, conversar com você é sempre um prazer, aprendo muito com seu pai. Seu pai é uma das pessoas que, no meu modo de ver, no meu modesto modo de ver, é que eu falei com a Natália aqui na entrevista, né? Mais burro que você seja, você acompanhando a eleição de Campos de 88 para cá, você aprende alguma coisa. Eu aprendi uma ou duas coisas, e algumas delas foram com seu pai. É um prazer recebê-lo aqui. Vamos ver como é que os passarinhos cantam aí nesses dias de definição. E sucesso aí na Câmara. Vocês vão ter muito trabalho. E só para registrar que está na pauta, deixar meu protesto pessoal, quero crer que seja o seu também, de Cláudio, e de qualquer pessoa com o mínimo consciência do mundo que se vive hoje, o fato da Câmara não ter uma mulher entre as 25 vereadoras, né? Eu acho que é uma coisa equivocada. Obrigado aí. Eu quero agradecer ao Cláudio, agradecer ao Aloysio. Eu quero mandar um beijo especial muito, muito apertado, dona Diva Abreu, a sua mãe, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Você sabe que não é da boca para fora, não estou falando aqui em entrevista, estou falando porque eu tenho um carinho muito especial por ela mesmo. Quero mandar um beijo muito especial para ela. A nossa amiga Dona Laura, mandar um abraço para todo o Grupo Folha, em especial a essas duas mulheres. Quando você falou esse fato aí da gente não ter uma vereadora mulher, lembrar dessas duas mulheres guerreiras, do qual eu posso dizer que sou amigo, e eu sou mesmo, converso muito com as duas. Agradecer ao povo de Campos que me deu a eleição, me elegeu vereador desse município, agradecer muito a eles, e vou trabalhar, vou ter mais paciência, como disse meu amigo Aloysio, que eu não tenho muito para engolir sapo, porque as pessoas que me conhecem, eu sou muito direto e às vezes, como todo mundo erra, comete erros e acaba muitas das vezes não engolindo tanto sapo assim, mas eu acho que eu fui vereador eleito e tenho que ter um pouco mais de paciência para engolir esses sapos. Talvez para o melhor da minha cidade a gente tem que ter um pouco mais de jogo de cintura, mas vou continuar com compromisso com a verdade, falando direto e aberto com as pessoas do mesmo jeito. Eu prefiro errar e pecar e ser verdadeiro do que muitas vezes ficar fazendo média com A, com B ou com C, e assim vai ser o meu mandato, não tenha dúvida disso. Quando tiver que brigar, eu vou brigar, quando tiver que jogar água, eu vou jogar água. Agradecer e mandar um beijo especial ao meu pai. Como eu disse em todas as entrevistas que tive depois, e disse no agradecimento, meu principal cabo eleitoral e principal conselheiro de tudo, meu grande amigo e incentivador em tudo na minha vida. Agradecer a minha família por tudo, dizer que é ano de muito trabalho, 2021 é um ano muito difícil, e dizer que o campista tem que olhar para frente, e acho que os governantes têm que olhar para frente e fazer com que as pessoas se unam para mudar a nossa cidade. Dizer que erros cometidos no passado, por quaisquer que sejam seus governantes, a gente tem que aprender e tentar não cometê-los para frente. Acho que é isso. Uma última perguntinha. Eu sei que o Cláudio vai me matar, mas uma última perguntinha. Quantos de Rafael são aprovados ou não? Agora, em 2019?
Acho que sim, né? Ele teve os votos favoráveis do Tribunal de Contas, seriam 9 vereadores. Eu acho que seria improvável que isso não acontecesse. Seria injusto, na minha opinião, porque tem o parecer favorável do Tribunal de Contas, acho que são 9 vereadores apenas para aprovar as contas. Eu acho que seria bem provável que isso não acontecesse. Tá, mas a próxima eleição legislativa é 2022. E as de 2020, no ano que vem? No ano que vem não, no ano posterior. As contas? É. Aí Depende do TCE. Depende do TCE, depende do parecer. Ok, obrigado, Aline. Tá bom? Um abraço. Um abraço, Luiz, um abraço, Cláudio. Um abraço, querido. Valeu. Obrigado aí mais uma vez, sempre muito bom, realmente, como a Luísa disse, e altamente produtiva a conversa com você, sempre assim. Grande abraço, dê um abraço no seu pai, em nome de toda a nossa equipe, o Beto está mandando abraço também. Abraço pro Beto também. Perfeito. Portanto, Aloysio, fechamos por hoje, são 9h14. Amanhã, 7h da manhã, estaremos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e estaremos recebendo aqui amanhã a prefeita reeleita de Quissamã, a Fátima Pacheco, a partir das 7h da manhã. Ok? Se Deus quiser. Se Deus quiser e com tudo perfeito em ordem. E pelo amor de Deus, vou dar um jeito nesse vídeo, nesse áudio. O áudio tá 100%. O vídeo hoje ficou travado aqui, mas Beto já está resolvendo. Eu tô achando que o Skype tá fazendo seleção de qualidade. Aí a minha não passa, aí tá travando. Porque você não foi garoto. Ah, tá bom. Tem o charme, a beleza do garoto e tal. Ali o quê? Garoto o quê? Garoto nada não. Acho que ele concorreu, garoto do farol, não sei. Bom dia. Obrigado pela compreensão de todos aí. Obrigado, Luiz, pela compreensão. Valeu. Até amanhã e, sobretudo, agradecer os ouvintes também e seguidores, telespectadores aí da nossa página no Face. Muito obrigado a todos. São 9h15, de volta com o Folha no Ar amanhã, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.